Você sabe o que é reportagem? Se não sabe, irá descobrir nesta aula. A reportagem é um gênero textual ligado ao texto jornalístico, sendo veiculado nos meios de comunicação, como o rádio, televisão, jornal impresso, internet, entre outros. Embora a reportagem assemelhe-se à notícia, ela não se prende à cobertura de um fato. Ambas são textos que têm como princípio a informação. Porém, a reportagem tem como objetivo informar sobre um assunto. Nem sempre ela está ligada a temas do momento. Observem as principais diferenças entre o gênero notícia e o gênero reportagem. A notícia apresenta texto informativo. A reportagem não tem como uma única finalidade noticiar algo. A notícia tem como objetivo narrar fatos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. A reportagem não tem como uma única finalidade noticiar algo. A notícia informa temas do momento. A reportagem apresenta temas de interesse geral, que são produzidos no espaço público. Como observaram, a notícia é um texto mais curto, rápido. A notícia atende à urgência do tempo que vivemos. Leva-se em consideração a importância de se dar a informação primeiro. Quando um jornalista é o primeiro a dar a notícia, eles chamam furo de reportagem. Ou seja, o primeiro jornalista a dar a notícia deu um furo de reportagem. Vocês sabiam disso? A reportagem é o aprofundamento da notícia. A reportagem é um texto muito mais aprofundado do que a notícia. Traz mais informações. Assim como a notícia, a reportagem também tem que responder aquelas perguntas. Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê? No sertão do Piauí está localizado um patrimônio da humanidade de grande importância científica. A partir de hoje, você vai conferir um retrato completo de um dos parques mais exuberantes do Brasil, que guarda vestígios raros dos primeiros habitantes das Américas. As aulas nas escolas estaduais voltaram há pouco mais de 2 semanas. Para garantir o distanciamento social e passar segurança para professores e alunos, o ensino híbrido tem sido a saída. Híbrido porque tem aula presencial e também aula pela internet. Esse modelo tem sido um desafio desde o ano passado para todo mundo. Para os alunos, para os professores, para as famílias. Vamos conversar com a Natália Dielu. Ela foi conhecer hoje um pouco melhor a forma como os professores estão trabalhando para fazer, essas aulas virtuais. Natália, qual é o principal desafio dos professores? O principal desafio para os professores, Pedro, é contar com o engajamento também dos alunos, Porque nesse modelo híbrido a construção é conjunta, então é muito importante o interesse do aluno,
a participação deles, são mais de 303 mil alunos matriculados na rede estadual no ensino médio, né? E aí a maioria deles optou por esse modelo híbrido de ensino. A gente conversou com alguns alunos e também foi conhecer um pouquinho do local onde são gravadas as aulas remotas do governo do estado, na plataforma EducaPE, numa escola técnica de ensino à distância, que toda essa estrutura está sendo utilizada para a gravação dessas aulas. Vamos então acompanhar na reportagem. O ideal é você começar a ler reportagem para perceber estes elementos que constituem o gênero jornalístico. Se você comparar uma notícia do mesmo tema da reportagem, irá perceber que a notícia é mais resumida e a reportagem mais aprofundada. Podemos diferenciar o jornalismo por jornalismo informativo e jornalismo opinativo. Em princípio, a reportagem é para ser um gênero informativo. Esse é o objetivo. Porém, muitas vezes, o texto segue esse princípio opinativo, ou seja, de emitir seu ponto de vista, sua opinião. O jornalista tem um papel investigativo. O jornalista, para fazer sua reportagem, ele vai atrás da informação. Então, para construir o texto jornalístico, ele vai considerar depoimentos de pessoas. Muitas vezes, essas pessoas não se identificam, mas o depoimento delas são validados. O jornalista também pode utilizar textos históricos, dados estatísticos, números científicos, ou seja, tudo o que houver disponível na sociedade que favoreça a produção da reportagem. Os principais aspectos da reportagem é checar informações. Nós, consumidores de informação, devemos ser vigilantes e termos cuidados com a verdade dos fatos, buscando mais de uma fonte para verificar a autenticidade da notícia, ou seja, verificar se ela é verdadeira, para não cairmos nos chamados fake news. Na esfera do jornalismo, existe o chamado sensacionalismo. O que é sensacionalismo? Sensacionalismo é apelar para aquilo que há de pior no ser humano. A curiosidade sobre a vida pessoal de um famoso ou sobre notícias trágicas. O sensacionalismo apela para as chamadas que são temas mais populares, que atiça a curiosidade das pessoas. Então, há jornais irresponsáveis que podem usar o sensacionalismo para distorcer o fato, para chamar a atenção do público, principalmente do público menos esclarecido, com menos formação, com menos leituras, deixando-se levar por essas notícias. Do sensacionalismo para os fake news é um passo muito curto. Por isso, é muito importante checar as informações antes de compartilhar. Vamos verificar os elementos da reportagem. Quais são os elementos da reportagem? Levantamento de dados, entrevistas com testemunhas e especialistas ou especialistas, análise detalhada de fatos, assinatura do jornalista, discurso direto, marcado pela presença das aspas, e também o discurso indireto. Em reportagens e outros textos jornalísticos, é mais comum o uso das aspas do que do travessão, porém os dois cumprem o mesmo papel.
recurso da polifonia, ou seja, a voz do autor, do jornalista, se mistura com outras vozes do texto. Então, esses são os elementos da reportagem. Há também box explicativo. São quadros com informações suplementares, como dados numéricos de pesquisa, mapas de localização, contextualização histórica, definições de conceito, etc. E a estrutura da reportagem? Vem o título, o nome do texto, né? O título de impacto é sempre importante. Subtítulo, que é um título secundário, apresenta mais informações sobre o conteúdo da reportagem. Entretítulo, são itens abordados em uma reportagem. Janela, é o espaço com os trechos mais interessantes da reportagem, a fala de alguém, algum dado estatístico, etc. Revisando, o título encontra-se no início, destacado, deve ser breve, atrativo e esclarecedor. Leia o exemplo. O subtítulo vem depois do título, trazendo alguns detalhes. Observe o exemplo. Também é preciso indicar o autor da notícia, a data e local, como no exemplo a seguir. O líder é o primeiro parágrafo, o qual deve responder às questões quem, o que, quando e onde. Temos aqui também um exemplo. E, por fim, o corpo da notícia, que desenvolverá o assunto e responderá às questões como, porquê, evidenciará as consequências e mostrará as fontes pesquisadas para a produção da reportagem. Vejam agora exemplos de reportagens. Observe, leiam, analise e sigam os balões ou setas indicativas, explicando e mostrando as partes, os elementos da reportagem. As reportagens, como já explicado aqui, apresenta título, às vezes subtítulo, assinatura do jornalista que escreveu a reportagem, nome da cidade em que foi produzida. Vimos que a reportagem difere da notícia exatamente pelo aprofundamento do tema.
fazendo uso de depoimentos, entrevistas ou outras informações disponíveis. Podemos encontrar na reportagem o discurso direto, aqui marcado pelas aspas. Observe também que é usado o discurso indireto. É comum nos textos jornalísticos o uso das aspas. Também podemos encontrar na reportagem imagens, fotografias, que ilustram e esclarecem as informações. Geralmente, elas vêm acompanhadas de legendas, uma frase curta colocada ao lado da imagem ou abaixo. As imagens podem ilustrar os fatos, como nesta reportagem, ou complementar as informações, mostrando aspectos que não foram mencionados. Agora que você já tem muitas informações sobre o gênero jornalístico reportagem, vá aqui nos comentários e responda quais dos exemplos de reportagem colocado aqui lhe chamou mais atenção e por quê. E para encerrarmos o gênero reportagem, deixo aqui dicas de produção de uma reportagem por José Hamilton Ribeiro, considerado o príncipe dos repórteres. Escreve para jornal, revista e televisão, e também é escritor. Pois é, eu fiz uma vez, mais ou menos com brincadeira, uma formulação meio algébrica, assim. Cada coisa é o seguinte, então a grande reportagem tem que ter um bom começo, BC. Se ela não tiver um bom começo, o leitor desiste de ler. Começa a ler, não acha bom, desiste, aí não adianta nada o resto. E tem também que ter um bom final, porque a reportagem não pode morrer, não pode cair morta, ela tem que terminar deixando a sensação de quero mais. E o que você põe no meio? Aí é a parte de baixo, é T vezes T linha. T é trabalho e T linha é talento. Quanto de trabalho e talento que você tem que pôr em cada reportagem? A potência N, quer dizer, a potência necessária. O que for preciso de trabalho e de talento você tem que pôr para fazer uma boa reportagem.